Vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Cante. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Amém. Meus amados irmãos, nós saudamos a todos na paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus estarmos aqui na casa do Senhor, para juntos adorarmos a Ele, que é digno de toda honra e de toda glória e de todo o louvor. Irmão, vamos adorar o Senhor. Eu vou convidar aqui a minha nora, a irmã Micaele, que cante aqui 2 hinos da harpa cristã. A gente tem que ser bem dinâmico hoje no culto, por causa que essa questão das restrições e o horário, né? Mas vamos ouvir a nossa irmã Micaele, é minha nora, é minha filha, né? Vai louvar o Senhor com 2 hinos da nossa harpa cristã. Oi. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar a Deus com os hinos de número 243 e 244. Nós abrimos este culto em Teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isto, gozaremos em Tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura, sim, nos enlaces, pra ouvir o que nos for dado, ó, nos manda Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós Te suplicamos nova vida pra Tua igreja, ó,
não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, que nos enche de santo gozo, com sangue o céu nos ganhou. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus poderoso, que veio livrar da prisão um povo cativo medroso, que não tinha consolação. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, vosso guia no mundo de tribulação, e não tem temor quem confia em Deus, mais real proteção. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, dai-lhe glória, pois Rei e Senhor Ele é. Na cruz nos ganhou a vitória, vencei com Jesus pela fé. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Amém. Graças a Deus. Meus amados, fiquemos em pé e vamos ler a palavra de Deus no livro de Josué, o capítulo 1. Vamos ler do versículo
1 até o versículo 9. Josué capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Glória a Deus. Graças a Deus. Quem encontrou, diga amém. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Vamos orar com o nosso amado irmão, nosso irmão presbítero Antônio Lúcio. Glória a Deus. Meus amados, Deus é maravilhoso. Esse texto que o pastor acabou de ler foi o texto que eu li 3 dias para me ler no dia da posse dele. Amém? E hoje é a primeira palavra que nós vamos ouvir. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, graça te damos, meu Deus. Graças te damos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer neste lugar. Te damos graça porque o Senhor nos deu a oportunidade de vir mais uma vez aqui louvar o teu nome e bendizer o teu santo nome, que é livre de toda honra e de toda glória. Deus abençoe o teu servo que vai trazer agora a palavra, abençoe os teus filhos que aqui já estão. Toma nas tuas mãos aqueles que não puderam estar aqui, abençoa aqueles que se encontram enfermos, os familiares que estão, Senhor, sofrendo, Deus amado. Mas a tua mão é poderosa e forte, e nós confiamos em ti, porque tu és Deus da vitória, tu és o Deus de poder, e tuas mãos santas de poder está estendida sobre a tua igreja do Parque Sul. Toma nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo é o que nós te pedimos, e por fé te agradecemos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Meus amados, nós louvamos a Deus por estarmos aqui nesta noite com os nossos amados irmãos, neste primeiro culto de doutrina, logo após a nossa posse. Eu não sei se todos os irmãos que estão aqui estiveram segunda-feira, mas como é de conhecimento dos irmãos, pela graça de Deus, nós fomos enviados pela nossa convenção da Assembleia de Deus do Piauí, CEADEP, na pessoa do nosso pastor, presidente, pastor Nestor Mesquita, que juntamente com a mesa diretora, sentaram e conversaram e decidiram e nos enviaram para estar aqui com os amados irmãos. Pela graça de Deus, estamos aqui, felizes por estar com os amados irmãos, um pouco consternado em nosso coração, assim como os irmãos estão,
pela partida prematura do nosso amado irmão e amigo, pastor Deus Wilson, que foi pastor aqui desta igreja, trabalhou juntamente com os amados irmãos, fazendo um trabalho maravilhoso. Mas por causa dessa Covid e também porque aprove Deus, que tudo é dentro da vontade soberana de Deus, o Senhor recolheu o seu servo. E como a obra de Deus não pode parar, e aqui nós estamos para juntamente com os irmãos fazermos a obra do Senhor nosso Deus. A minha esposa não pôde vir hoje, porque a minha sogra tem 92 anos, e em virtude de uma cunhada minha que cuida dela está viajando, a minha sogra esses dias está na minha casa, e aí a minha esposa ficou cuidando dela, né? Ela tem 92 anos, até que era a vontade dela estar aqui, minha sogra, então, mas você não vai não, você tem 92 anos, né? Então você tem que ficar em casa, né? Você tem que ficar em casa. Aí minha esposa ficou, que ela não pode ficar só, tá certo? A minha esposa, a irmã Maria de Jesus. Temos aqui hoje, veio comigo o meu filho mais velho, o Mateus, fica em pé, Mateus. O Mateus é diácono da igreja, né? É o meu filho. Está ali a sua esposa, que já cantou, a irmã Micaele, fica em pé, Micaele. A Micaele é a esposa do meu filho. E temos também meu outro filho, que já mostrou aqui, né? O baterista, o Aloísio Júnior, né? O Aloísio Júnior é o meu segundo filho. Também é auxiliar local, né? Mas quem até apresentou ele para auxiliar não foi nem eu, foi até o Gudson. Ele ficou um período ali no Parque Piauí e o Gudson apresentou ele para ser auxiliar, então meu filho é auxiliar, tá certo? Então essa é a minha família. Podem sentar, meus filhos. Temos ainda 2 netos, que é filho do Mateus, estiveram aqui na posse, que é a Sofia e o Pedro. Então essa é a minha família, tá certo? Mas depois os irmãos vão estar nos conhecendo. Eu louvo a Deus, irmãos, estar aqui eu conheço alguns irmãos, né? Louvo a Deus pela vida da Adriana, que está ali. Fui pastor da Adriana por quase 5 anos, 4 anos e 6 meses, lá quando eu fui assumir o setor do Parque Puti em 2008, a Adriana se congregava ali no Parque Puti, aí depois ela foi se congregar no residencial, né, do Araguaia com o irmão Isaías, mas a gente era o coordenador do setor, né, e ali eu estava aqui me lembrando, quando nós chegamos ali no Parque Puti em 2008, foi para abrir um setor, e ali a gente começou tudo, o conjunto do setor e tal, e a Adriana foi até uma das regentes do conjunto Essência, né? Que ainda hoje tem o nome Essência, né? O outro conjunto de senhora mudaram o nome, mas o Essência, graças a Deus, mantiveram. E a Essência mantiveram, que era o conjunto de jovens. Então a Adriana trabalhou conosco ali, né? Conhecemos também o seu esposo. Através da Adriana eu conheci o Helder, né? Fui até o casamento deles, lá em Rondon, no Pará, né? Estivemos lá no casamento desses 2 jovens ali em Rondon, no Pará. Através da Adriana eu conheço também a Lavínia, que está ali, né? E eu me lembro quando Deus veio ir para cá, eu disse assim: ei Deus, tu vai ganhar o que eu ganhava. Porque a mãe da Adriana, todo dia do meu aniversário, ela mandava, quando a Adriana ia lá em Rondon, ela mandava uma camisa para mim. Aí eu disse para o Deus, rapaz, agora quem vai ganhar as camisas é tu. Não sei se ele ganhou, né? Mas eu disse para ele: quem vai ganhar as camisas que a mãe da Adriana manda para o pastor é tu, no teu aniversário é tu que vai ganhar, né? Eu digo agora, só que ela tem que comprar uma camisa maior, viu? A minha é grande, mas a tua era maior, né? Então eu louvo a Deus pela vida desse casal, tá certo? Conheço também aqui o Gils, né? Ali da Nazaré, já conheço o Gils, né? O irmão Valdemir também, ali. E também fui pastor do Daniel e da Milene, por pouco tempo lá na ilhota, né? Agora aqui eu espero que dure mais, viu? Pouco tempo lá na ilhota, ele congregou comigo na ilhota, aí foi para a fronteira, né? Aí foi para a fronteira. Aí quando voltou, eu digo: rapaz, então eu vou lá para o Parque Sul, né? Eu trabalho no Parque Sul. E conheço também o Ismael, né? Ali do Lourival Parente, né? Conheço do Lourival Parente também lá do Estúdio Centro, né? Sou cliente dele ali, né? Até eu tiro uma brincadeira com ele quando eu vou comprar alguma coisa lá na mão dele, né? Ismael. Conheço também a irmã Carla, né? Fui pastor da tia dela lá no Parque Piauí.
E eu acho que esse cidadão também, ali, né, da Cidade Nova, o Jacques, cadê o Jacques? Ah, está ali dentro, né? O Jacques também. Então, agora os outros irmãos a gente vai se conhecendo gradativamente, vamos ter tempos realmente para a gente se conhecer, a gente conviver, tá certo, irmão? E fazermos a obra do Senhor nosso Deus. Para isso, nós viemos aqui para fazer a obra de Deus com garra, com alegria, tá certo? Com muita garra e com alegria, fazermos a obra do Senhor nosso Deus. Amém? Vamos ouvir a irmã Vânia, que vai louvar o Senhor com o hino. Enquanto a irmã Vânia canta, nós vamos servir o Senhor com as nossas ofertas. Depois desse louvor, que o tempo não para não, né? O relógio anda ligeiro, né? O tempo não para, nós vamos aqui trazer uma palavra, tá certo? Uma rápida palavra. Depois do culto eu quero uma palavra bem rápida com mas irmã Vânia, onde é a senhora cantar? Deixa eu ver bem aqui, tá certo? Está dizendo aí para os músicos aí qual é o hino que a senhora vai cantar. Vamos ver só, o irmão Gardenilson está aqui? Irmão Gardenilson? Está aqui o irmão Gardenilson. Fique em pé, irmão Gardenilson. Da congregação Monte Sião, né? Congregação Monte Sião, que vamos ver o sol. O irmão Gils, ali da Nova Canaã, é isso? Graças a Deus. O irmão Helder, que é lá da Guimamasa, que é Monte das Oliveiras, né? Irmão Helder, Monte das Oliveiras. O irmão Valdemir, que é da Nova Alegria, Monte Carmelo, né? Está aqui. E o irmão Denis, está? Rapaz, é você. Irmão Denis, ali do Monte Sinai. Graças a Deus todos os supervisores estão presentes. Depois do culto eu quero só uma palavra bem rápida com os supervisores, né, e também com o vice-presidente, o irmão Antônio. Vamos ouvir a irmã Vânia. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia, Jesus. Cobre-me com tuas mãos, vem me esconder. Aleluia, Jesus. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar sobre a tempestade eu olharei. Aleluia, Jesus. És rei, descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Cobre Senhor.
Glória a Deus. Graças a Deus, louvamos a Deus, meus amados irmãos, por tudo que o Senhor tem realmente feito em nossas vidas, né? Graças a Deus por isso. Meus irmãos, abra sua Bíblia no texto que nós lemos, Josué, no capítulo 1. Glória a Deus. O tempo já está bem avançado, mas vamos ver aqui que podemos meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Estamos vivendo, irmão, dias difíceis, dias muito difíceis, que às vezes abala o nosso, até mesmo o nosso emocional. Muitas vezes ficamos até um pouco desanimados, mas quando nós lemos esse texto e vemos aqui o Senhor Deus falando a Josué, depois da morte de Moisés, Josué que foi um discípulo de Moisés, a gente observa que onde Moisés estava, Josué sempre estava ali, à porta da tenda. Mas quando depois da morte de Moisés, eu creio que ali toda aquela congregação ficou um pouco abalada. Josué também, diante de uma grande responsabilidade. E aí o Senhor fala com Josué e anima Josué, para que Josué seja forte e corajoso. Esta foi a palavra do Senhor para Josué naquele momento que ele, daquele grande desafio, para ser forte e corajoso. Meus queridos, aqui do campo Parque Sul, nós também estamos nesse momento diante de um grande desafio, um momento difícil, muitas vezes o emocional de muitos abalados, mas o Senhor fala ao nosso coração para que possamos ser fortes e corajosos. Então nós oramos a Deus, meditamos, e o Senhor nos deu esta palavra de incentivo, para que possamos realmente ser forte e corajoso. O versículo 1 desse texto diz a palavra de Deus: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: olha o Senhor falando a Josué. Esta palavra do Senhor a Josué era para que ele fosse, para ele ser forte e corajoso. Por quê, irmão? Porque era o Senhor que estava mandando. O Senhor falou a Josué para que ele, meus amados irmãos, fosse realmente forte e corajoso. Ele fala aqui no versículo 1, o Senhor fala a Josué, e aí no versículo 9 ele diz: não tu mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Era o Senhor aqui falando a Josué, o Senhor falando com ele, e o Senhor traz uma palavra de incentivo e diz: não tu mandei eu. Então, meus amados irmãos, nesta noite o Senhor fala aos nossos corações
para sermos fortes e corajosos, porque o Senhor é quem manda. O Senhor é quem manda. O Senhor é quem está no controle. E aí ele está falando: não tu mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Muitas vezes, meus amados irmãos, diante dos empecilhos, diante das lutas, mas o Senhor, Ele fala ao nosso coração, para que possamos nos esforçar, para que possamos, meus amados irmãos, ter ânimo, nos animar, levantar a cabeça. Também muitas vezes Jesus, quando operava maravilha na vida de alguém, como por exemplo aquela mulher que sofria do fluxo de sangue há 12 anos, quando ali ela é restabelecida, que ela chega diante do Senhor, quando Jesus vai falar para ela, o Senhor Jesus disse: filha, tem bom ânimo. Por quê, irmão? Porque aquela mulher passou 12 anos sofrendo, rejeitada pela sociedade, rejeitada pelos seus, mas agora quando ela está restabelecida do seu mal, aí o Senhor fala para ela, dá uma palavra para ela, o Senhor diz: filha, uma mulher que era rejeitada por todos, que era rejeitada pela sociedade, até mesmo os seus entes queridos já poderiam ter se afastado dela, o Senhor diz: filha, mas o Senhor dá uma palavra de ânimo para ela, diz: Senhor, tem bom ânimo, tem bom ânimo, te anima. Então, meus amados irmãos, diante das lutas, a igreja do Senhor tem que ser forte, os servos do Senhor tem que ser forte, tem que ser corajoso, porque quem está no controle, quem está no domínio é o Senhor. E aí o Senhor agora quando Josué está aqui diante desse desafio, o Senhor fala para ele: não tu mandei eu, é eu que estou mandando. Louvado seja o nome do Senhor. É o Senhor que está falando para nós, que para nós sermos fortes, para nós sermos corajosos, porque é o Senhor quem manda, Ele é soberano, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ainda diz mais a palavra do Senhor, aí o Senhor vai falando a Josué, diz: Moisés, meu servo, Moisés era servo do Senhor, diz: meu servo é morto, levanta-te pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como disse a Moisés, desde o deserto e desde esse Líbano até o grande rio, o rio Eufrate, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Temos que ser forte e corajoso, porque é o Senhor quem manda. Mas temos que ser forte e corajoso, irmãos, por causa da promessa do Senhor. Josué estava diante de um desafio, mas o Senhor disse: eu tenho promessa para ti, eu tenho promessa para ti. O desafio é grande, você está um pouco desanimado, porque você sempre andava com Moisés, você estava com Moisés, e agora está contigo, mas eu tenho promessa. O meu servo é morto. Agora eu estou falando para que você levante e passe este Jordão, levante e transponha este desafio, passa este Jordão, não só tu, mas todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Olha a promessa do Senhor: você vai passar esse Jordão e você vai conquistar terras que eu dou aos filhos de Israel. É o Senhor falando conosco, irmãos, a sua igreja, que o Senhor tem grande obra na vida de cada um dos seus servos.
É o Senhor falando conosco, irmão Gilson, que Ele tem grande obra para que nós possamos fazer neste lugar. As promessas de Deus não acabaram, as promessas do Senhor, ela permanece. Então nós temos que ser fortes, nós temos que ser corajosos por causa da promessa do Senhor. As promessas do Senhor, ela continua. E o Senhor diz aqui para ele, o Senhor dá, meus amados irmãos, o território, o perímetro que eles irá conquistar, diz, desde o deserto e desde este livro até o grande rio, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. E o Senhor diz ainda, aonde pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Aleluia! É esta confiança que nós temos, que o Senhor tem promessa para a sua igreja, que o Senhor tem promessa para o seu povo, que nós, meus amados irmãos, tenhamos coragem e tomamos posse da bênção que o Senhor tem para com o seu povo. Aonde pisar a planta do vosso pé, o Senhor está dizendo, vou-lo tenho dado. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu muito me alegrei no dia da posse aqui, quando o irmão Ágabo, ele falou aqui do sonho do nosso querido irmão saudoso pastor Deus Wilson, o sonho que ele tinha para com este campo. Esses sonhos não morreram, irmão. Esses sonhos não morreram, esses sonhos não foram sepultados com o nosso amado irmão. Esse sonho que o irmão tinha era sonho de Deus, então vai continuar, aleluia. E nós, como igreja do Senhor, em memória do nosso amado irmão, temos que ser fortes e corajosos, porque as promessas que Deus fez aos servos de Deus, essas promessas continuam. Essas promessas continuam, essas promessas estão no coração de Deus, e essas promessas é para a igreja do Senhor, é para este campo, é para o Daguimamasa, é para a Nova Canaã, é para aqui o Vamos Ver o Sol, é para todo este campo, as promessas do Senhor, aleluia. Levante sua mão e glorifique ao Senhor, ei, glória. E vamos ser fortes, irmãos. Vamos ser corajosos por causa da promessa do Senhor. Quem esteve aqui na minha posse ouviu e viu o testemunho do pastor Eliseu Benedito. Aquilo ali, irmão, eu fiquei pensando, para os irmãos ver como é as coisas. Ele estava aqui no Bela Vista. Pastor Zé Neto disse, pare com essa construção do Planalto Bela Vista, vá lá para o Parque Sul. Olha aí, vá lá para o Parque Sul, trabalhar na construção de uma igreja. Lá eu vejo não só a igreja, mas lá eu vejo que futuramente será um setor. O servo de Deus faleceu, mas as promessas de Deus que Deus fez a ele, morrer não, se tornou um setor, hoje é campo. Ei, glória. Sabe por quê, irmãos? Por causa que os irmãos são corajosos, porque os irmãos são fortes no Senhor. Os irmãos são fortes no Senhor, os irmãos são corajosos no Senhor, e a obra do Senhor ela prossegue, e a obra do Senhor ela continua. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então nós temos que ser fortes e corajosos por causa da promessa do Senhor. Louvado seja Deus. Diz mais a palavra de Deus aqui no versículo 6, o Senhor falando aqui, o Senhor diz para Josué, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita
medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Por que temos que ser fortes e corajosos? Porque, meus amados irmãos, temos que viver esta fidelidade. O Senhor estava falando para Josué: ser fiel, vive a palavra, vive em conformidade com a lei. E aí nós temos também, meus amados irmãos, que ser fiel à palavra de Deus, vivermos realmente o verdadeiro evangelho. Eu sei que os irmãos aqui pregam o evangelho genuíno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e essa deve ser a nossa tônica: pregar o verdadeiro evangelho, não o evangelho maquiado que tem pela aí não, mas o evangelho verdadeiro, o evangelho de Jesus, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que... Esta deve ser a mensagem dos servos do Senhor, que são fortes e que são corajosos. Como o Senhor falando aqui para Josué, o Senhor diz: esforça-te e tem bom ânimo, porque você vai fazer este povo herdar a terra. Mas eles estão somente: esforça e tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. E estava dizendo o que o Moisés te ensinou. Quando Moisés ia para a tenda, você ficava à porta da tenda. Você andou seguindo os passos de Moisés. Moisés te ordenou, Moisés te ensinou. Assim, igreja do Senhor, vamos nos manter nos parâmetros do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos viver segundo a palavra de Deus. Vamos pregar este evangelho, porque se pregarmos esta palavra, aí acontece coisas grandiosas. O Senhor salva, o Senhor cura, o Senhor batiza com o Espírito Santo. Deus opera maravilha quando nós pregamos a palavra de Deus. Ouvindo o pastor José Carlos de Lima, pastor presidente da igreja ali na Paraíba, ele diz: quer consertar crente, quer que crente viva bem? Pregue a Bíblia, pregue a palavra. Temos que ser fiel à palavra do Senhor, o que diz a palavra. E aí o Senhor está falando aqui para Josué, e está falando para ele, e está dizendo para ele andar conforme a lei, conforme o que Moisés ordenou. Ele diz: não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. E é assim que a igreja do Senhor deve se manter: não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas o centro, Cristo sendo o centro. Que a nossa mensagem seja uma mensagem cristocêntrica, que Cristo seja o centro, meus amados irmãos, da mensagem do Senhor nosso Deus. Que venhamos a pregar a Cristo, como diz o apóstolo Paulo, e este crucificado. Aí, meus amados irmãos, Deus opera maravilha, e não devemos nos apartar. Ele diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. E aí o que temos que fazer? Ele diz: antes medita nele dia e noite. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Meditar. Eu dizia um dia desse lá no Monte Castelo, quando eu estava lá, eu dizia: irmão, meditar é diferente de ler. Eu digo: tem as pessoas que se vangloriam, dizem assim: eu leio a Bíblia toda, eu leio 5 vezes a Bíblia durante o ano. Pode fazer isso, mas meditar é diferente. Meditar é você ler, como o irmão disse assim: eu li esse texto 3 vezes, não foi o que o Senhor disse? Isso é meditar. Lê uma vez, aí lê de novo, aí lê novamente. É como a ovelha. Eu sou do interior, eu vou sempre falar isso aqui.
É como a ovelha. A ovelha, ela sai, ela passa o dia todinho no campo. Aí, eu digo isso que meu pai criou ovelha. Aí quando vem a noite, ela se deita assim, quando no interior chama terreiro, ela fica ali. E eu era criança e eu ficava observando. Aí ela faz assim, aí volta ali, aí ela vai remoer aquilo ali. E aí às vezes ele acha tão bom que às vezes faz até um sonzinho. Tá o quê? Tá remoendo. O meditar é como isto. É você ler a palavra e ficar pensando, imaginando e orando e dizendo: Espírito Santo, trabalha esta palavra no meu coração. Aí o Espírito Santo vai trabalhando esta palavra. Era isto que o Senhor estava falando para Josué: medita nele, neste livro, dia e noite. Para quê? Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Se eu meditar nesta palavra, eu vou fazer tudo quanto nele está escrito. E aí, meus amados irmãos, sabe o que é que acontece? Aí ele diz aqui: porque então farás prosperar o teu caminho. Você quer prosperar? Medite na palavra, né? Você quer prosperar? Viva segundo a palavra. Viva segundo a palavra. Às vezes tem pessoas que dizem: eu sou crente de tantos anos. Não, mas medite na palavra que você vai prosperar. Medite na palavra que você vai prosperar. Medite na palavra que aí você vai ter uma conduta prudente. Às vezes tem pessoas, irmão, que às vezes não tem um conhecimento tão grande, mas é uma pessoa prudente. Por quê? Porque medita na palavra. Às vezes são pessoas que não têm um conhecimento tão grande, mas você gosta de conversar com ele, porque quando ele abre a boca, ele só fala da palavra. Ele só fala da palavra. Você vai conversando com ele, vai conversando no assunto, ele diz assim: mas a palavra de Deus diz assim. Você vai conversando, ele diz assim: mas a palavra diz é desse jeito. Por quê? Porque se conduz prudentemente. E aí o Senhor sabia que Josué tinha que se conduzir diante daquele rebanho prudentemente. Ele tinha que prosperar diante daquele povo, assim como Moisés prosperou. Aí o Senhor falou para ele, diz: ser fiel, viva a fidelidade, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, vamos ser fiel à palavra do Senhor nosso Deus. E para encerrar, irmãos, temos que ser fortes e corajosos, porque o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. Versículo 5, o Senhor diz assim: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Versículo 9: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Seja forte e corajoso, porque o Senhor, Ele é contigo. Ele está dizendo aqui: não, ninguém vai se suster diante de ti. E ele diz: porque como fui com Moisés, assim serei contigo. O Senhor está dizendo: eu não te deixarei, nem te desampararei. O Senhor não vai lhe deixar, o Senhor não vai lhe desamparar, o Senhor sempre estará contigo. E aí ele fala: pois esforça-te, tem bom ânimo, ser corajoso, porque aí ele não pasme, nem se espante, não pasmar. É a mesma condição como estava Saul diante, meus amados irmãos, diante de Golias. É tanto que quando Davi chegou e disse para ele, para que ele não se colocasse daquela maneira diante do exército, porque ele iria enfraquecer o exército. E aqui o Senhor está dizendo para a igreja do Senhor: não pasme,
não desanime, não se espante, porque o Senhor, teu Deus, Deus soberano, Deus poderoso, Deus de providência, Deus de todo poder, Ele é contigo por onde quer que andares. Aonde você for, o Senhor é contigo. Aonde você andar, o Senhor é contigo. Portanto, igreja, seja forte, seja forte, seja corajosos. Vamos sermos fortes, sermos corajosos, porque o Senhor é contigo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Quantos podem dizer amém? Que Deus, meus amados irmãos, na sua infinita graça, o Senhor nos abençoe, abençoe o seu povo, abençoe a sua igreja. Fiquemos em pé, irmão, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Esta rápida palavra, porque os irmãos sabem do tempo, mas o Senhor vai nos dar vitória e brevemente nós teremos mais tempo para meditar na palavra do Senhor. Levante suas mãos e vamos orar ao Senhor. Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu creio, Senhor, que Tu tens falado ao nosso coração, porque o Senhor tem falado comigo esses dias, ó Deus, através desta palavra, para que possamos ser fortes, para que possamos ser corajosos, diante, ó Deus, das lutas, diante de muitas das provações, ó Deus, mas temos a promessa, porque Tu és um Deus de promessa, Tu és um Deus grandioso, Tu és um Deus que está conosco, Tu és o Deus da providência, Senhor. E se nos mantivermos, ó Deus, fiel a Ti, Senhor, ó Deus querido, sermos fortes e corajosos, ó Deus, que o Senhor estará conosco, concedendo vitória. Portanto, ó Deus, abençoa este campo, abençoa cada um dos irmãos, aleluia, que fazem parte deste campo, das congregações, ó Deus, vai fortalecendo a cada um, ó Deus amado, dando, ó Deus amado, força, coragem, Senhor, para prosseguirmos, ó Deus amado, Te servindo com alegria, Senhor, ó Deus amado, meditando na Tua palavra, Senhor, olhando para Ti, porque Tu és Deus soberano, é o Senhor quem manda, é o Senhor que está no controle de todas as coisas, porque Tu és soberano, porque Tu és poderoso, Senhor. Assim, ó Deus, continua conosco, ó Deus, nos dá da Tua graça, Senhor. Tudo isso nós oramos a Ti, Senhor, e por fé nós te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Podem sentar, meus amados. Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer o Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em Tua presença
Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Aleluia. Viemos aqui para adorar o Senhor, irmãos. Então adore a Ele. Dê liberdade ao Espírito Santo. Seja forte, seja corajoso, seja forte, seja corajoso para adorar o Senhor. Amém? Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, irmãos. Abençoe os servos do Senhor. Irmãos, tem culto amanhã nas congregações, né? Aí os irmãos já sabem, os irmãos dirigem. Começa às 7 horas mesmo, né? 7. E vendo essa questão. Aí vai ter lockdown sexta-feira e sábado. Sexta e sábado. Mas domingo, irmão, domingo, segundo o decreto do governador, pode ter trabalho nas igrejas. Então, nas igrejas que os irmãos puderem fazer escola bíblica dominical, presencial, seguindo como os irmãos estão aqui, eu quero parabenizar os irmãos, né? Os irmãos chegaram, estão aí todos nos distanciamentos, né? Todos os distanciamentos, só para levar, mas aqui é que tem água, que esse aqui está só caindo, viu? No distanciamento realmente adequado, ainda tem até espaço, daria bom, seria, né, bom que também os supervisores sucesso pelo menos 1, 2 irmãos das congregações no culto de doutrina para a gente estar aqui, tá certo? Louvando o nome do Senhor nosso Deus. Então os irmãos seguem o distanciamento, aí os irmãos e vão avisando para os membros das congregações. Os irmãos dirigem essa questão, os irmãos, se alguém sentiu algum sintoma, está com algum coriza, sentiu uma gripe, não, o irmão fica em casa, né? O irmão fica em casa. Agora está bem, não, o irmão vem, né? Para louvar a Deus, tá certo? Seguindo todos os protocolos de máscara, né? Higienizando as mãos, cuidado com os abraços, né? Pode fazer assim, tá certo? Pode fazer assim, dar uma piscada com o olho, que aí o irmão sabe que você está sorrindo para ele, né? Porque de máscara a gente nem sabe que o irmão está sorrindo para a gente, né? Então esse rapaz não sabe nem se o irmão está sorrindo. Mas dá assim um jeito, assim, vamos sorrir com os olhos, né? Vamos sorrir com os olhos, né? Tá certo? E aí os irmãos vão incentivando os irmãos, né? Dentro da medida do possível, vai na casa dos irmãos, mantendo o distanciamento e incentivando os irmãos, dizendo: irmão, vamos ser fortes, vamos ser corajosos, tá certo? Vamos ser fortes, vamos ser corajosos. A obra do Senhor continua. Amém, irmãos? E aí, domingo, nós estaremos aqui na Escola Bíblica Dominical e também, a escola aqui começa 9, ou é 8? 8h30, né? Aqui na 8h30, né?
Então, 8h30 estaremos aqui com os amados irmãos. E à noite, aí a noite começa às 18h30, né? O culto à noite, domingo, 18h30, né? 7 horas domingo. Mas seria bom começar. E aí 6h30, porque dá um tempo mais, né? Porque a gente pode dirigir o culto a gente pode ter 2 horas para dirigir o culto, né? A gente está terminando assim, porque a gente começa às 7, aí 9 horas tem o toque de recolher, então eu já tenho até que terminar o culto, né? Mas, por exemplo, então, até hoje, se a gente começasse o culto 6, não tinha nenhum problema de ir até 8, que pode ser 2 horas de culto. Então a gente começando 6h30, dá para fazer um culto de 1h30, né? 1h30 dá para fazer muita coisa, né? Dá para fazer muita coisa. Então começando 6h30, porque aí em 8 horas a gente encerra e vai todo mundo para suas casas dando glória a Deus e aleluia, tá certo? E o Senhor abençoando, tá certo, irmãos? Amém? Eu vou conversar aqui com os amados irmãos e vou ver a possibilidade, mas eu poderei ver a questão da diretoria da igreja para a gente se reunir e para a gente conversar e vermos, e ver a questão de traçar metas, ver as metas que já tinham programado, né? As metas, os planos programados. Eu vou dizer como eu cheguei no Monte Castelo no mês de agosto. Aí eu disse para os irmãos: não se preocupe não, porque eu cheguei o bonde andando, né? Quer dizer, o bonde andando e eu saltei, né? Então eu não vou frear de uma vez o bonde não, porque se frear de uma vez pode sair do trilho. Então a gente entra e deixa seguir, vamos seguindo e vamos aperfeiçoando, e o Senhor vai dando vitória em nome de Jesus. Eu tenho certeza que os irmãos já tinham feito alguns planejamentos. Nós vamos conversar com os amados irmãos, com a diretoria da igreja e com os supervisores, e aí a gente vai fazendo a obra do Senhor nosso Deus. Eu já estive terça-feira andando nessa área aqui com o presbítero Gils, e aí, como dizia o pastor Deus Wilson, que também nós somos da escola do pastor Paulo Belizar de Carvalho, e aí o pastor Paulo usava muito isso, ele dizia: tem muito material de fazer crente, né? E eu observei que tem mesmo, irmão. Aí o irmão disse: pastor, pois para cá ainda é maior ainda. Eu digo: pois tem muito material, então tem muito serviço para quem quer trabalhar, né? Aí a gente vê assim uns jovens bonitos assim, como esses daí, né? Uns meninos, né? Fortes, então ser forte e corajoso, né? Para ajudar a gente no evangelismo e pregar o evangelho e ganhar alma para Jesus, né? E ganhar alma para Jesus. E a gente tem que correr, irmão, porque eu já observei essa rua aqui, essa vida aqui, o que tem muito aqui é igreja. Supermercado e pizzaria aqui tem muito, e igreja, né? É quase igual a avenida principal lá do Parque Piauí, que eu dizia que a avenida principal lá do Parque Piauí era a avenida das 7 igrejas, porque tinha 7 igrejas na avenida, aquela avenida lá da igreja do Parque Piauí. Só se algumas fechou agora com a pandemia, mas na época eu estava lá, tinha 7 igrejas. Aí eu dizia: irmão, aqui é a avenida das 7 igrejas. A gente tinha outras na frente, outras por detrás, e eu já observei que aqui tem muita igreja, viu, irmão? Então a gente tem que correr, né? A gente tem que trabalhar, tá certo? A gente tem que trabalhar e fazer a obra do Senhor. Então vamos ficar em pé e vamos encerrar com a oração. Eu vou convidar aqui o presbítero Elden, para vir orar ao Senhor nosso Deus, encerrando, e eu estarei impetrando as bênçãos apostólicas. Graças a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Oremos. Bendito Deus e Pai, mais uma vez te oramos, Senhor. Te rendemos graças, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te louvamos, ó Pai, por mais uma vez ouvirmos a Tua palavra, Senhor, falar aos nossos corações. Que esta palavra fique guardada, meu Pai, que viemos vivê-la também, para que assim o Teu nome continue sendo glorificado e a nossa fé a cada dia, Senhor, continue sendo aumentada e edificada no Senhor. Sê conosco, ó Pai, nos dê a noite de paz, em comunhão com o Senhor, nos despeça em paz para os nossos lares. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, e por fé te agradecemos. Amém. Levante suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as ricas consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje e sempre. Todos digam amém. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor a todos. Tenham uma boa noite e dê a paz do Senhor para o seu irmão, mesmo à distância, mas saúde o seu irmão com a paz do Senhor.